Olá, caminhante, tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 22 ao dia 28 de janeiro de 2024. Sim, já estamos aí praticamente na última semana do primeiro mês do ano. Essa sensação de que o ano está passando rápido já começa, né, no primeiro mês, porque parece que foi ontem que tivemos a virada do ano e parece que foi ontem que falamos sobre as nossas metas, e é interessante a gente avaliar o quanto a gente já progrediu até aqui. E se a gente sente que existem movimentos de inércia, que na verdade é um pouco paradoxal, né? Movimento de inércia, mas se a gente percebe que existem algumas travas, alguns bloqueios, que as coisas elas não estão andando como a gente gostaria, ou que continuam como estavam em 2023, é porque a gente precisa observar quais são os aspectos internos que nós ainda estamos alimentando em relação a esses assuntos que estão travados. E eu tô falando isso porque essa semana a gente vai ter no céu a energia de uma lua cheia no signo de Leão. Aqui a gente tem a oposição do Sol em Aquário, que acabou de entrar inclusive em Aquário, com a Lua em Leão, que fala muito do eu, que fala muito do nosso senso de identidade. E Aquário, ele já é uma energia que se dissolve no coletivo. Então eu estou falando do eu estou falando do indivíduo, eu estou falando do pequeno fractal diante de um todo maior. E esse todo, ele abrange tudo que existe. Só que o foco aqui, né, a gente precisa pensar que é o Sol que ilumina a Lua. Então, esse Sol, ele vai iluminar as nossas questões pessoais, as nossas energias individuais e o quanto isso reverbera no coletivo, no quanto o mundo está evoluindo ou não, o quanto a nossa vida como resultado das nossas escolhas também está evoluindo de acordo com o que a gente gostaria. Existe muito essa questão do quanto eu quero, o quanto eu desejo e o quanto eu estou disposto de fato a realizar tudo isso, fazendo a minha parte. Porque a energia leonina, ela tem um pouco, principalmente no lado sombra, essa ideia de ser servida. De todo mundo ao redor estar fazendo algo por ela, né? E aqui, quem tem leão forte no mapa, quem tá numa frequência baixa, tem essa tendência de imaginar ou esperar que o mundo gire ao seu redor. Essa energia solar, né? Porque de fato o Sol que rege Leão, ele é o centro do sistema solar. Ele não é o centro do universo, mas ele é o centro, sendo o pequeno sistema que existe em volta dele. E isso diz muito sobre a energia do signo de Leão. Se a gente pensar no Sol, de fato, com os planetas girando ao redor dele, ele é o centro. Mas ele também é aquele que ilumina. Ele é aquele que tem que doar a sua energia. Então, na verdade, a gente pensa muito no sentido de doação, mas ela é o inverso do que a gente espera. Ela fala muito da maneira como nós contribuímos, como nós jogamos a nossa luz no mundo, e não o oposto. Aquilo que a gente recebe nada mais é do que uma gratidão, do que um agradecimento em troca daquilo que a gente emanou na maior parte do tempo. Claro que nós não precisamos ser seres iluminados o tempo todo, que estão sempre fazendo bem, não é isso. Mas se a gente mantém uma energia muito baixa, de um eu muito pequeno, um eu bem egóico mesmo, e aqui de novo, né, tô redundante hoje, antes estava paradoxal, agora tô redundante, um eu egóico, né, a gente tá focando apenas no nosso existir. Só que a gente precisa ir mais pro coexistir, pro existir com
aqueles que estão ao meu redor, existir com a natureza, existir com o universo, né? E isso diz muito sobre esse processo que nós estamos sendo convidados essa semana a viver. Aqui é muito importante olhar para si e fazer um trabalho muito consciente, muito sincero de quem eu sou e qual é o meu lugar no mundo, como eu posso contribuir. Porque a gente precisa pensar e precisa levar em consideração que a maioria das pessoas está olhando apenas para o próprio umbigo. E isso começa em grandes corporações, isso começa num nível sim maior, mas esse é só um reflexo de indivíduos que pensam dessa forma. E se na nossa própria vida nós somos essas pessoas, significa que se nós estivéssemos nesse lugar maior, de mais poder, nós também agiríamos dessa forma. E esse é o ponto, porque a gente julga tanto, né, as pessoas que a gente olha e vê como egoístas, mas a gente não admite e não acessa o nosso próprio egoísmo. E por que eu tô falando isso? Porque nessa semana, se você puder, ter um pequeno gesto de gentileza, de doação, seja do seu tempo, seja de ajuda financeira, seja de oração, seja de emanação de energia positiva para o planeta, para as pessoas que sofrem, que precisam. A gente não precisa se doar o tempo todo, mas a gente precisa estar de posse da nossa melhor energia para que ela reverbere no mundo. Quando eu estou bem, quando eu estou consciente da minha luz, eu me torno um sol na minha vida e eu ilumino as pessoas ao meu redor. Isso não significa necessariamente se abdicar de si mesmo, não significa se negar, não significa se diminuir. Pelo contrário, quanto mais eu me engrandeço, mais eu estou contribuindo para o planeta. Então é o oposto, sabe aquela falsa modéstia, aquela falsa humildade? Na verdade, os seres mais iluminados, eles são extremamente humildes. Eles não têm essa autoimportância que a gente tende a buscar e a se dar, porque no fundo isso demonstra um ego muito pequeno, muito amedrontado, muito inseguro, que precisa dessa validação externa para então se sentir bem. E essa sensação nunca vem, porque ela parte do pressuposto de se amar acima de tudo. Então aqui eu entro num outro tema dessa lua, que é o amor próprio, que é nós ressignificarmos a questão do egoísmo, o quanto a gente é egoísta onde parece não ser. Inclusive quando a gente ajuda com o intuito de receber algo em troca, reconhecimento, validação, um simples obrigado, a gente no fundo tem essa tendência, a maioria das pessoas pelo menos. E o quanto, quando a gente precisa de fato ser, entre aspas, um pouquinho mais egoísta, a gente não consegue, porque no fundo falta esse amor próprio, falta a gente se sentir merecedor, a gente sentir que nós também podemos ter o nosso tempo, o nosso espaço, receber coisas boas do universo. Então aqui, olha que interessante, é uma distorção de duas coisas, duas partes aí, duas frequências, duas energias que estão desequilibradas, que é a questão do egoísmo e a questão do amor próprio. E a gente acha que está sendo muito generoso, quando no fundo a gente é egoísta, e a gente se sente mal, entre aspas, em ser egoísta, quando na verdade a gente tem que ir em direção ao amor próprio. E o amor por si mesmo, ele faz a gente impor limites saudáveis, ele faz a gente saber quando ou não ajudar, porque a gente tá de posse da nossa energia e a gente sabe quando a ajuda vai ser genuína. E não importa se o outro nem agradecer, isso não faz diferença para mim, porque eu não estou esperando nada em troca. E também quando a gente tem que se preservar, quando a gente tem que se amar e falar, hoje não dá,
e a gente não consegue ajudar todo mundo, mas o simples fato de estarmos bem faz com que a nossa energia faça bem aos outros também. E isso não passa necessariamente por ações, mas passa por vibração, e é nisso que a gente tem que focar. Então eu sei que foi uma reflexão mais profunda aí, mas é isso que a gente tem que focar e refletir nessa semana, de uma maneira mais mundana, mais física e prática, né? As pessoas podem sim estar com o ego bem forte, com desvios aí, né, de caráter, ou as pessoas mais mostrando quem são de verdade, sabe? E isso faz com que a gente perceba que sombras nós estamos espelhando nessas pessoas, porque se incomoda, se a gente atrai essas pessoas na nossa vida, alguma coisa tem de cola energética, de velcro ali, como eu gosto de chamar, com a nossa própria energia. Porque ou a gente tá no extremo oposto, na síndrome da boazinha, né, do bonzinho, ou a gente esconde, reprime o nosso próprio egoísmo nessa visão, ou na verdade, nessa máscara de eu ajudo todo mundo, né? Mas no fundo a gente faz isso com intenções egoístas, que é receber em troca, seja qualquer coisa, como eu já comentei ali atrás. Então, em relação à energia da semana, é isso, né, da lua em si. Ela vai acontecer oficialmente na quinta-feira, dia 25, às 3 da tarde, no grau 5 de Leão. Como é uma semana de lua cheia, a gente já sabe que tudo fica mais intenso, as emoções se afloram, as coisas se aceleram, todo mundo fica um pouco mais ansioso, irritadiço, o sono não vem com tanta facilidade. Então é uma semana um pouco mais delicada, digamos assim, para a gente prestar mais atenção no que a gente sente, nos eventos ao nosso redor e pensar que é um processo de fechamento ou de ápice energético daquilo que começou na lua nova, lá no dia 11 de janeiro, no signo de Capricórnio. Em relação aos aspectos no céu, é uma semana bastante movimentada, porém com aspectos dos planetas mais rápidos, como Vênus, Mercúrio e Marte. Eles vão estar sendo mais acessados nessa semana, o que demonstra questões muito cotidianas, questões de relacionamento, questões do universo mental e relacional principalmente, tá? Mas pode sim ter alguma energia aí de conflito, principalmente mais para o fim da semana, com Mercúrio e Marte se encontrando. E aqui a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com as nossas palavras, cuidado com as nossas ações, para que a gente não tenha reverberações a longo prazo de uma coisa pequena que a gente, na verdade, achou que ia ser pequena, mas que vai ter consequências a longo prazo, porque aqui eles estão no signo de Capricórnio. É como aquela teoria do efeito borboleta, que uma borboleta batendo asas num lugar do globo pode interferir no ecossistema e causar um furacão do outro lado do globo. Essa é a teoria, né? Não sei se é real ou se é apenas uma teoria, mas sim, isso quer dizer que nós temos um efeito dominó. Eu acho que isso ressoa bastante com essa teoria, que uma coisinha que a gente faz vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra, até que acaba afetando muitas coisas. Então a gente tem que perceber que tudo que a gente faz tem uma consequência que pode voltar para nós em um dado momento, rápido ou em outras existências aí que a gente tem pela frente. Na segunda-feira, a lua vai entrar em Câncer só às 7 da noite. Então, o dia todo ainda dentro da energia de Gêmeos pode trazer um pouco de dispersão para nossa mente, principalmente.
Pode ser um dia de muitas demandas, de muita coisa para fazer, mas que a nossa mente não acompanha, não consegue assentar, não consegue aterrar. Muita gente falando com a gente, conversas paralelas, mensagens bombando e a mente muito agitada. Outra questão é que essa lua faz aspectos desafiadores no céu, então a gente pode também estar um pouco confuso, perdido, inseguro. Tudo isso tem a ver também nesse dia. Num aspecto mais prático, é um dia que a gente pode conversar mais, muito favorável para os estudos, para as trocas e para diplomacia, né? A troca de ideias e também ter conversas num tom um pouco mais amigável. Esse contato com pessoas amigáveis e afins também é bastante favorável. Tem poucos aspectos, então pode ser um dia mais tranquilo. Lembrando que conforme a gente vai se aproximando da quinta-feira com a lua cheia ali, as emoções elas tendem a ficar um pouquinho mais intensas. Então na terça e na quarta, principalmente, isso vai fazer mais sentido, porque como a lua entra em Câncer às 7 da noite da segunda, terça e quarta ela fica o dia todo ali. É uma lua no elemento água, é uma lua que se sente em casa com as próprias emoções. Só que às vésperas de uma lua cheia, essas emoções elas podem sim se aflorar, elas podem sim estar mais desafiadoras, fazendo com que a gente não consiga controlar, entre aspas aqui, ou lidar com as emoções que vêm através de situações que acontecem ao nosso redor. Aqui é um pouco de descompasso, destempero, né? Eu gosto dessa palavra, pouco usada, né? Mas que faz sentido aqui, em que a gente se perde um pouco nesse mar. A gente é como se perdesse o leme do nosso barco e não conseguisse navegar muito bem por essas ondas altas que vão estar diante de nós. Num sentido mais prático, pode ser que a gente fique muito dolorido, sabe? De a pessoa falar alguma coisa e eu ficar chateado, ou a gente falar alguma coisa e as pessoas ficarem mais chateadas com facilidade. Uma vontade maior de ficar em casa, de cuidar da casa, de estar em família, ou questões familiares que surgem nesses 2 dias para a gente resolver, para a gente encarar. E na terça-feira, Vênus entra em Capricórnio. Vênus é um planeta muito ligado ao prazer, à satisfação, à busca por esse bem-estar de uma maneira geral. E em Capricórnio, ela fica desconfortável porque Capricórnio é um signo sério, é um signo de trabalho, é um signo de responsabilidade. E Vênus, tudo que ela menos quer é responsabilidade. Então, é uma energia mais desafiadora. Por outro lado, favorece muito processos de organização, em que a gente se sinta à vontade para isso, ou que a gente no fundo tenha um pouco mais de prazer em se organizar, em arrumar as coisas, em pensar em projetos a longo prazo. Aqui é uma Vênus que, querendo ou não, se dá muito bem com esses assuntos capricornianos, e todos nós estaremos um pouco assim até ela entrar em Aquário no mês que vem. Na quinta-feira, a lua já amanhece em Leão, ela fica cheia no meio da tarde e fica sexta-feira o dia todo nesse signo também. Quinta e sexta, essa energia de uma lua cheia, um signo de fogo, vai estar tudo mais intenso, vai estar tudo mais agitado, vai estar todo mundo à flor da pele. Então é importante a gente observar o ego das pessoas agindo, sabe? E a gente não cutucar o ego de ninguém, a gente não cutucar a onça, né, com vara curta, a gente observar como as pessoas podem estar com o ego mais inflado, com as vontades mais querendo se impor ali, querendo fazer do jeito delas, muita teimosia, muito orgulho, e isso tudo pensando no lado sombra. No lado luz, a gente é convidado a iluminar o mundo com o nosso melhor.
E a gente só pode dar ao mundo o nosso melhor quando a gente descobre que a gente é puro amor e a gente acessa esse amor começando por a gente mesmo. Se eu não me amo, se eu não me reconheço como a pessoa mais importante da minha vida, fica bem difícil eu jogar para o mundo essa luz, esse amor que eu não demonstro nem por mim mesma, que eu não aceito, eu não tenho, não demonstro por mim. E também fica difícil eu receber do mundo isso, porque não importa o que o outro faça, nunca vai preencher um espaço que só eu sou capaz de preencher. Então aqui, claro, né, isso num sentido mais profundo, mas num sentido mais prático, são dias para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado e não querer se impor, não querer mandar, não querer criar conflito e ser um pouco mais humilde e paciente com as pessoas, porque elas não têm consciência do quanto elas são marionetes do próprio ego, sabe? E a gente tomar consciência do quanto nós também estamos sendo, dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas birras de criança, porque Leão ele fala muito da nossa criança ferida também. Então é importante a gente perceber se é ela que está dominando a nossa vida e definindo as nossas vontades. Se você quer o que você quer de fato, de coração, ou se é apenas um desejo do ego baseado nas suas carências infantis. No sábado, a lua entra em Virgem às 4 da tarde, então a maior parte do sábado ainda tem essa energia. O Sol faz uma quadratura com Júpiter e esse aspecto fala muito de excessos, tá? Excessos de todo sentido. Então essa questão da soberba, da arrogância pode estar presente aí de maneira geral com as pessoas ao nosso redor e a gente precisa perceber por que nós estamos lidando com isso e o que isso está querendo nos dizer, tá? Em outro sentido, seriam excessos assim de até mesmo excesso de otimismo, sabe? Quando a gente não vê muito a realidade, a gente acha que tá tudo bem, tudo vai dar certo. Então, é uma negação das questões mais realistas que estão acontecendo, não saber muito bem lidar com a realidade, e excesso de comida, de bebida, excessos de todos os sentidos, tá? Em todos os níveis aqui. Esse encontro de Mercúrio com Marte também acontece no sábado, então sábado tá um dia bem sensível. De quinta a sábado, eu diria que tá bem sensível o céu, tá? Então é importante observar o que acontece ou como a gente se sente, já sabendo que a previsão é de chuvas e trovões aí, com raios e trovões no céu. Depois que ela entrar em Virgem, principalmente aí no domingo, a gente dá uma baixada nessa energia, porque Virgem é um signo mais discreto, um signo mais resguardado, que fica mais na dele, que esconde um pouco mais. Então, tudo aquilo que estava assim muito no palco, até porque Leão fala muito disso, né? Estar à frente, estar no palco, ser muito visível ou querer estar à vista, né? Virgem é o oposto disso, quer estar escondidinho, discreto na dele, mas domingo é um dia muito movimentado no céu, tem muitos aspectos acontecendo, então pode ser um dia sim, mas intenso também, pode ser um dia com muitas coisas acontecendo, com muitas demandas, apesar de ser domingo, a lua em Virgem pede pra gente se organizar, pede pra gente fazer o que for preciso, não é porque é domingo que a gente vai conseguir fugir necessariamente das nossas obrigações. O que a gente não pode é se deixar ser levado pela nossa autocrítica, não se permitir descansar, porque domingo é um dia, parece que a gente vai estar sempre fazendo alguma coisa e sempre com aquela sensação de que precisa fazer mais, de que não é o bastante e que tem muita coisa para fazer e se sentindo muito mal se a gente simplesmente sentar no sofá, sabe? Como Virgem é regido por Mercúrio, que acabou de fazer esse encontro aí com Marte no sábado,
a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com discussões, com críticas excessivas, de falar para o outro aquilo que a gente pensa, mas não de uma maneira construtiva, mas de uma maneira de querer cutucar mesmo, de querer ferir às vezes, principalmente porque a gente não sabe lidar com as nossas próprias críticas. Nós somos os nossos piores críticos e as pessoas mais críticas com os outros, elas são acima de tudo autocríticas, elas são críticas com elas mesmas e elas usam esse espelho, essa régua com as outras pessoas também, tá? Não existe uma pessoa crítica que não seja autocrítica. E não existe uma pessoa autocrítica que não seja crítica com os outros também. Então, aquela pessoa que fala, eu sou muito crítica comigo, ela é com as outras pessoas também. A régua dela é a mesma, tá? Claro que às vezes ela não é uma pessoa de falar pro outro. Tem pessoas que têm um Mercúrio ali que guarda para si. Outras já têm aquele Mercúrio que fala na cara. Outras já tem um Marte envolvido que daí fala com força mesmo, né? Para ferir. Então, depende muito de como a pessoa lida com isso, mas a crítica em si, na mente da pessoa, ela continua ali. De uma maneira geral, todo mundo é um pouco crítico, porque nós somos ensinados a ser assim. E a crítica, o julgamento, ele diminui muito a qualidade da nossa energia. Quando o julgamento ele é necessário, num sentido de discernimento, isso não é ruim. Então, assim, é importante a gente saber definir, discernir o que é bom ou ruim, se aquela pessoa tem boas intenções ou não, se eu gosto daquela pessoa ou não, e gostar nada mais é do que uma afinidade energética, tá? Não significa que a pessoa é ruim, né? E eu sou boa, não é isso. Mas o discernimento é importante para isso. Agora, quando cai no julgamento, porque o julgamento, a crítica, ela vem muito da comparação. A gente não julga se a gente não tiver duas partes na mesma balança lá e eu pesando, esse é mais, esse é menos. Isso é julgamento. A gente só consegue julgar uma coisa que tem uma base por trás, uma comparação. É parecido com B ou não? É melhor ou mais alto? Então, o julgamento, ele vem muito dessa comparação. E aqui a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Domingo tem muitos aspectos de Vênus, Marte e Mercúrio no céu. Então, um dia, assim, de muitas trocas, de muita movimentação, mas eu não vejo nada muito sério aqui. Não vejo nenhuma questão ali que a gente precise se preocupar, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para essa semana. Eu espero de verdade ter contribuído para a jornada de vocês, para a semana de vocês. Eu deixo aqui o convite para a agenda astrológica para quem ainda não adquiriu a sua. A gente já está aí no final do primeiro mês do ano, mas eu queria deixar aqui o convite. São as últimas unidades, eu estou terminando o meu estoque, então eu agradeço muito se você puder contribuir com o meu projeto e se organizar com os astros ainda esse ano e realizar coisas lindas com a ajuda da sua agenda e desse processo de organização que ela favorece. Se você gostou, se fez sentido, deixa seu like para mim no YouTube, sua avaliação no Spotify, divulga com quem você sentir, se fizer sentido para alguém também, que você pense numa pessoa específica, pode compartilhar, fico muito feliz, e deixa seu comentário para mim, dizendo aí o que você espera dessa semana, como que estão as coisas aí na sua vida, os planos para 2024, enfim, qualquer coisa que você sentir, eu vou adorar saber. A gente se vê na semana que vem, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.